O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós já assim estamos com o tempo delongado nesta liturgia desse ano, em que nós nos debruçamos sobre o evangelista Lucas, ele que é o evangelista da misericórdia. E ele faz com que possamos compreender o chamado de Jesus, sobretudo com aqueles que estão mais necessitados, sobretudo com aqueles que são os pobres do nosso tempo e também os pobres do seu próprio tempo. O evangelista Lucas quer entregar para os cristãos o modo de como Deus chama os seus para participar do seu reino. E hoje ele abre para nós esta imagem bonita da festa. A festa é o tempo do exagero, a festa é o tempo da alegria, a festa é o não tempo comum. De certa forma, na liturgia celebramos o tempo comum, mas no próprio Evangelho, quando recordamos da festa, é aquele tempo extraordinário na nossa vida, em que a gente tem que fazer este esforço também para participar inteiramente deste banquete, desta proposta de estarmos reunidos com as pessoas. A festa, ela carrega uma característica bonita, que é a gratuidade. Quando vamos a uma festa de casamento, uma festa de aniversário, ou uma outra festa, no dia de hoje a gente pode até levar alguma coisa, como é muito comum nos convites, não é? Olha, vai cá, traga sua bebida. Mas a beleza da festa é que ela promove o encontro gratuito daqueles que provavelmente há muito tempo não se vê, não se encontram. Eles não assim têm tempo no seu dia a dia, mas nesta situação, nestas circunstâncias, têm a alegria de conviver mais plenamente, em poucos momentos, é claro, em poucas horas, mas têm a oportunidade de abrir seu coração e de ali manifestar a gratuidade, a generosidade, aquilo que se é, no meio descontraído, no meio onde não se tem tanta assim, a regra do trabalho, a regra do estudo, a regra daquela convivência, mas a gente pode experimentar esta leveza. Que característica bonita, porque São Lucas, sendo o evangelista da misericórdia, e também que o evangelista que atrai os olhos dos cristãos para aqueles que são mais necessitados, quer implicitamente dizer na sua mensagem que Deus convida exatamente àqueles que se colocam nesta condição de pobres. O que é o pobre para Lucas? Pobre para Lucas é aquele realmente da condição social. É o pobre que passa a necessidade, não tem a condição mínima do seu sustento. Essa é a marca indelével na espiritualidade católica, na espiritualidade cristã, em que São Lucas
imprime, chamando o cuidado desses que são mais necessitados na nossa sociedade. Pobre também pode ser entendido como aquele que está com falta de alguma coisa em si e que precisa de ir ao encontro do outro para que pudesse assim ser preenchido. Podemos convidar essas pessoas, podemos convidar aqueles que têm a necessidade do encontro, da gratuidade, da fartura. Mas o Evangelho quer, sobretudo, dizer em que Deus vem primeiramente ao encontro de nossa pobreza. Nós também, enquanto peregrinos, nós, enquanto seres humanos, carregamos as nossas misérias, as nossas lacunas, as nossas incapacidades de fazer um reino, uma sociedade mais justa, mais fraterna e solidária, como esta expressão que a Igreja, refletindo o Evangelho de São Lucas, tanto utiliza nas suas reflexões. Deus vem em favor destes e faz um convite para que os homens de boa vontade e as mulheres de boa vontade também possam escutar os clamores de Deus. Escutar os clamores de Deus que vêm na linguagem de São Paulo na primeira leitura, já no início de sua carta, dizendo que a vocação de Deus e os seus dons são irrevogáveis. Este dom, esse convite, é uma atitude em que Deus coloca no meio da humanidade, não porque a humanidade assim merece. São Paulo vai dizer ainda na sua carta que colocou no rol todos os seres humanos como aqueles que são desobedientes, mesmo aqueles bons, mesmo aqueles que são muito bons, mesmo aqueles que são ruins, Deus coloca tudo no mesmo patamar. Deus tudo rebaixa a condição humana e os classifica como desobedientes. Ele faz isso de propósito porque em seu coração ele também quer olhar para a sua criatura como aquele que tem necessidade da sua graça para ser restaurado no seu íntimo. Esta é a grande ação de Deus quando olha para toda a humanidade, coloca como desobediente, para Ele, na sua largueza da sua misericórdia, entregar de novo todo o seu Espírito por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em seu chamado, no caminho da cruz, é, sobretudo, aquele pobre que, não desobediente, convida a tantos outros pobres em espírito para que possam participar do reino de Deus. E sabe que a grande ação deste convite é também experimentar uma característica do coração de Deus. Embora para Deus não tenha nenhum débito, pois, compreendendo Ele como um amor infinito e misericordioso, pode ceder este dom sem nada diminuí-lo, sem nada aumentá-lo, para nós é diferente. Para nós essa característica é diferente. O caminho do reino de Deus é também um caminho de um débito. É um caminho também de algo que fica abaixo das contas. As contas não se alinham. Porque enquanto peregrinos, nessa falta, nesse débito que acontece ao darmos, às vezes mais, é que vai manter a esperança, que nós vamos dizer a esperança escatológica. A esperança do fim dos tempos, que é esta esperança cujo próprio Senhor vem nos resguardar, vem nos resgatar, dando-nos mais do que merecemos, porque optamos em nossa vida a caminhar também com aquilo que é visto como um relacionamento para a pobreza.
A pobreza se torna numa grande mestra, numa grande abertura, numa grande portal para nós. Ou melhor, uma porta em nosso coração para a entrada de Deus. Pois é nos reconhecendo também como pobres, como necessitados da graça de Deus e de tantas outras coisas que podemos dizer, é que a esperança deste convite e desta vivência no banquete eterno de Deus faz, assim, presente na nossa caminhada de fé. Queridos, o convite a este banquete de Deus, o convite a este lugar onde Deus nos chama a participar do seu reino, pressupõe de nosso coração um coração pobre, um coração astuto, mas ao mesmo tempo um coração generoso, um coração que é capaz de corresponder com largueza aquilo que lhe tem. E esse é o convite desta liturgia, desta palavra de Deus, nos dias de hoje que vem ao nosso encontro, a qual este convite, este dom, esta vocação irrevogável da parte de Deus, esse convite à sua festa de modo irrevogável, nós podemos assim corresponder com generosidade. Peçamos que a palavra de Deus nos ilumine nesse dia, nesta segunda-feira, em que voltamos a nossa atenção nesta manhã para o coração misericordioso de Deus, que nos cede esta proposta, nos cede esse convite, para que com a intercessão de Nossa Senhora possamos corresponder generosamente na pobreza, nas dificuldades de nossa vida, correspondermos, mesmo com as nossas ambiguidades, o Espírito Santo que vem ao nosso coração nesse tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus nossos pedidos e nossas preces.